Você já esteve diante de grandes situações ou de um momento que você precisa tomar uma decisão na sua vida, ou fazer algo, ou ir em direção de algo ou de alguém, e você não tem certeza de como fará isso, ou você não sabe de fato se essa é a vontade de Deus ou se essa é a forma como Deus quer fazer? Você já se sentiu dessa forma? Já passou por uma situação como essa? Eu já tive várias situações assim e eu quero te mostrar na Bíblia, né, uma passagem que vai te ensinar e vai te mostrar como que você deve agir em momentos como esse. Então fique até o final do vídeo porque além de te explicar como que você vai poder ter o sinal de Deus, ter a percepção de fato daquilo que é preciso acontecer, daquilo que você precisa fazer. E no final nós vamos orar também. Eu vou orar pela sua vida, né, te abençoando para que o Espírito Santo te ajude nessa jornada. Se você está precisando de um sinal, de uma palavra, de uma confirmação, eu vou te mostrar e nós vamos orar pela sua vida para Deus te abençoar. Amém? Bom, essa palavra que nós vamos ler, ela se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 9. Ela é uma passagem interessante, né? Traz um ensino muito forte nessa área. E eu quero que você preste muita atenção, né, em tudo que vai ser dito, porque uma vez que você entenda o que está acontecendo, o processo que Deus costuma trabalhar, você poderá ter mais tranquilidade, né, e agir com mais certeza nesses momentos de dúvidas. Amém? Então vem aqui comigo. Ó. Êxodo capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Moisés respondeu: E se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem: O Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu sua mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor disse: Faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: Agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do seu corpo. Disse ainda: Se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem o ouvirem depois desses dois sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame sobre a terra seca. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Olha só que interessante. Aqui nós temos uma passagem bem específica, né, falando ali a respeito de Moisés, né, Moisés que até então vivia ali no Egito e ele tinha a grande missão de libertar o povo de Deus, né, o povo hebreu, né, dessa escravidão. Só que ele estava muito aflito em relação a se as pessoas de fato iriam crer ou não nele, uma vez que ele estava indo em nome do Senhor. Então, que credibilidade eu vou ter, né? Como que eu vou trazer ou levar, né, melhor, como que eu vou levar essa certeza para eles de que eu estou indo em nome do Senhor? E aí Deus ele faz, então, 3 sinais, né? Ele demonstra ali já com Moisés 3 sinais. O primeiro de transformar uma vara em uma serpente,
Depois ele pega a serpente, que volta a ser uma vara. O segundo sinal seria ele colocando a mão dentro do seu manto e quando tira, a mão está cheia de lepra, né, branca, cheia de lepra, e aí ele volta a mão para dentro do seu manto e a sua mão fica curada. E por último, ele tiraria a água do Nilo e quando ele jogasse sobre a terra, essa água se transformaria em sangue. Se nós falássemos nessa passagem nos dias de hoje, provavelmente ia parecer loucura. Se a gente tivesse contato com algum profeta, com algum homem de Deus, alguma mulher de Deus, né, que chegasse com esses sinais, talvez beirasse a loucura. Mas um fato importante que eu quero que você se atenha é que os sinais, eles são dados por Deus, né, desde a criação do mundo. Deus ele foi dando vários sinais ao longo do Antigo Testamento. No Novo Testamento também existem muitos sinais da parte de Deus. Então nós poderíamos aqui passar vídeos e vídeos, né, horas e horas, só falando sobre os sinais que nós encontramos na Bíblia, mas de fato existe uma ação de Deus ou um princípio onde Deus age através dos sinais. Por que que isso acontece? Porque de fato nós precisamos muitas vezes de uma testificação do próprio Deus para saber se o que vamos fazer de fato Ele está no meio, né? Se de fato é da vontade dele, e muitas vezes também como nós vamos fazer. Às vezes você precisa falar com alguém e é uma palavra que você precisa dar da parte de Deus e às vezes você não sabe, né, como falar essa palavra, de uma vez que a pessoa possa não acreditar em você, né, possa achar que não é uma palavra de Deus, que não vem do Senhor, enfim, né, achar que não é uma profecia, é uma profetada, etc e tal. Mas os sinais eles servem o quê? Para nos balizar, para trazer confiança no nosso coração em primeiro lugar, né, e em segundo lugar, nesse caso aqui bem específico de Moisés, né, para trazer também a confirmação para os terceiros, né, para as pessoas que iriam ouvir essa mensagem, o faraó, enfim. Então, para todos aqueles que iriam ter contato com isso, para que eles pudessem crer que de fato eram sinais que o homem não pode fazer, a não ser se eles vierem do céu. Para a gente não ficar aqui num campo muito místico e você ficar achando, poxa, discípulo, mas isso aí parece muito misticismo, parece uma coisa muito longe da minha realidade, da nossa realidade hoje, nós vamos extrair aqui o princípio. Qual que é o princípio, né, que está por trás dessa passagem? É justamente o princípio de que você precisa buscar a Deus, né, ou buscar os sinais de Deus sempre que você tiver dúvida. Dúvida, no caso aqui de Moisés, não era uma dúvida, ele não tinha dúvida a respeito de Deus, ele não tinha dúvida a respeito dele mesmo, né, enquanto um homem de Deus, mas a dúvida dele era em relação aos terceiros. Ou seja, será que eles vão crer que eu estou indo em nome de Deus? Poderia ser diferente, poderia ser que a dúvida dele estivesse nele mesmo, né? Ele duvidasse de que realmente, né, Deus estava ali com ele e que ele teria que fazer determinadas coisas. Ou ele poderia ter dúvida até mesmo do próprio Deus, né? Será que Deus realmente está falando comigo? Será que eu ouvi certo? Será que é isso mesmo que Deus quer? Então a gente tem aí pelo menos 3 situações. Independente das situações que você se encontre, é muito importante que você faça o quê? Presta bem atenção, porque isso aqui não é uma receita, certo? Ele é um princípio. Deus ele pode falar de várias formas. Ele falou com Moisés aqui nesse momento dessa forma, né, com um cajado e uma serpente, a sua mão ficando leprosa e depois a água do Nilo que virou sangue. Não quer dizer que Deus vai repetir exatamente isso e que esses são os 3 sinais, né, que a gente sempre vai ter na vida quando eu precisar de uma confirmação de Deus. Não é isso. Os sinais eles podem vir de várias formas. Mas o princípio né, preste bem atenção, o princípio você precisa buscar, né, os sinais, você precisa buscar as confirmações. Às vezes você está na dúvida, né, se aquela porta que se abriu de emprego ela é para você ou não. Isso é muito comum, né?
Principalmente porque na época de escassez, quando a gente está desempregado, não aparece nada, não é verdade? Mas aí é você começar a distribuir currículos, falar com um e com o outro. Daqui a pouco, quando aparecem, é 3, 4, 5 oportunidades de uma vez só. E a maioria com contratação rápida, né? E aí você precisa tomar uma decisão urgente. Você tem pouco tempo ali para poder pensar, enfim, você precisa agir e bate aquela dúvida no coração. E agora? Para que porta eu vou? Para que porta Deus realmente tem para mim, ou Deus quer que eu vá? Onde é que eu vou ser bênção? Onde é que vai ser bênção para minha família? Isso é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas pedem oração, têm dúvidas sobre isso, né? Discípulo, ora aí por um trabalho para mim. Discípulo, será que essa é a vontade de Deus? Será que essa é a porta que Deus abriu para mim? Então essa dúvida é muito comum. E tá tudo certo, né? Tá tudo bem. É normal com que a gente fique de fato com essas dúvidas. Então o que você faz em momentos como esse? Você pede uma confirmação para o Senhor. Pede para Ele te enviar um sinal. Pede para Ele falar contigo de alguma forma que não gere dúvida no teu coração, mas que você tenha certeza que foi Ele. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma experiência minha, certo? De muitas que eu já tive em situações como essa, mas uma experiência que para mim foi muito importante, né? E foi bem assim. Eu morava em Fortaleza, no Ceará, né? Frequentava uma igreja lá na cidade, e Deus me chamou para o ministério, Deus me chamou para me preparar para um ministério. Eu já atuava na igreja como missionário, né, bastante envolvido com a mocidade, mas Deus queria me capacitar mais. Né? Nessa época eu, inclusive, apresentava programa de rádio para os jovens, né, programa gospel, enfim. Mas eu sentia a necessidade de estudar mais, de me preparar mais, né? Uma necessidade gerada pelo próprio Deus. E Deus me mostrou uma faculdade, sendo que essa faculdade ficava em Londrina, no Paraná. Então imagina, eu morava lá no Nordeste, em Fortaleza, no Ceará, né? Conhecia ali Malemar, a região por perto, né? Os estados do Nordeste, algumas cidades ali, o máximo que talvez tivesse me distanciado até São Paulo, mas aqueles bate-voltas. E de repente aparece Londrina, no Paraná, região sul. Eu não tinha nenhum parente, não tinha amigos, não tinha ninguém que pudesse me receber nessa cidade, mas eu tinha a plena convicção, né, de que Deus estava me chamando para lá, para fazer teologia nessa cidade, né, na Faculdade Teológica Sul-Americana. Então eu entendi que era a porta que Deus estava abrindo. Porém, quando eu comecei a conversar com algumas pessoas na igreja, algumas ficaram na dúvida. Algumas começaram a se questionar se de fato essa era a vontade de Deus ou não, né? Me levar para uma cidade tão distante. E aí tinha um irmão que ele, muito próximo a mim, a gente, né, orava junto, sempre estava junto, ele era do louvor da igreja e ele é um homem de Deus. E até um certo momento ele também estava convicto, né, de que o meu chamado era para ir para Londrina. Mas depois de um certo momento, de tantas, né, algumas pessoas questionarem, tal, até o próprio pastor questionar se era para eu ir para Londrina ou se era para ficar em Fortaleza, ele pegou e falou assim: irmão, vamos pedir um sinal para Deus? Presta bem atenção. Surgiu uma dúvida, um cenário de dúvida, né? E ele falou assim: vamos pedir um sinal para Deus? Eu falei assim: amém, vamos pedir um sinal. Ele perguntou: você já tem a passagem para você viajar? Eu falei: não, irmão, não tenho ainda, né? Estou orando, sei que Deus vai providenciar. Ele: vamos fazer o seguinte então, vamos orar eu e você. Se a tua passagem ela chegar dentro do intervalo de uma semana, 7 dias, certo? Se em 7 dias você tiver a passagem, então de fato nós temos o sinal de Deus e você vai, né? Vai na bênção, Deus está contigo. E eu falei: amém, vamos orar. A gente estava ali dentro do carro, tendo essa conversa, oramos ali dentro do carro mesmo, né? Ele orou, pedimos a Deus o sinal. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? No outro dia que nós oramos, né? Ligou uma pessoa da minha família que não queria que eu viajasse,
né, porque eu ia morar longe e tal, ia ficar distante um pouco ali da família, e ela não queria que eu viajasse, não era adepta à ideia, e ela falou assim, olha, eu tô te ligando para dizer que eu tô com as tuas passagens aqui para tu ir para Londrina. E aí na hora veio aquela confirmação de Deus, tá vendo? Eu não apenas estou confirmando para você que é para você ir e para que ninguém tenha dúvida, como também eu usei alguém que era totalmente improvável, que também era para não ter nenhuma dúvida. Porque se tivesse já alguém, por exemplo, que fosse a favor de eu viajar e tivesse condições e chegasse, né, com dinheiro ou com a passagem para mim, de repente eu poderia pensar, poxa, não, mas essa pessoa, né, já queria que eu viajasse, tem condições, ela está me ajudando, então, pô, será que foi Deus? Deus não deixou dúvidas, irmãos. Ele usou uma pessoa que não queria que eu fosse, né, para arrumar as passagens para eu viajar. Olha só como que Deus faz as coisas. Então, naquele momento, eu liguei lá pro meu amigo, né, o meu irmão, em Cristo, falei para ele, eu falei, ó, cara, Deus mandou a passagem, tá aí a confirmação, ele falou, vai na bênção, vai na fé, e fui para Londrina, né, e aí iniciou toda uma história, uma trajetória lá. Esse é um sinal, certo? Que eu pedi na época, né? Nós oramos, pedimos. Você pode pedir vários sinais. Deus pode agir de várias formas. Não existe uma regra específica para isso, certo? Se você não crê, talvez você fale assim, discípulo, eu não creio nesse tipo de coisa. Então, eu sugiro a você que você comece a praticar, certo? Não, obviamente, banalizando esse tipo de solicitação para Deus, mas em situações específicas, difíceis, peça um sinal para Deus, né? Eu poderia falar aqui para você de várias experiências, essa foi uma delas, mas eu tive várias experiências, né, nesse mesmo sentido. E Deus fala, irmãos, Deus fala e Ele não deixa dúvida. Posso garantir para você. E quando você experimenta uma primeira vez e você vê que realmente é possível e acontece, então isso te traz fé, isso te traz confiança para que em outros momentos você também busque essa confirmação. Então, se você está em dúvida de fazer algo na sua vida, se faz ou se não faz, ou se algumas pessoas têm dúvida se isso é de Deus ou não é de Deus, peça um sinal para Ele. Amém? Se você está precisando de um sinal, coloca aí nos comentários, né? Se você está nessa situação, poxa, discípulo, eu preciso de um sinal. Se você não quiser ser específico, se expor aí na sua área, né, não tem problema. Se você quiser ser específico, seja. Olha, eu estou precisando de um sinal a respeito de uma proposta de trabalho. Eu estou precisando de um sinal, né, a respeito de um casamento, de um relacionamento, se eu me caso ou não com aquela pessoa. Então, independente de qual seja a sua dúvida, né, se isso está afligindo o seu coração e você precisa de uma certeza para saber se realmente Deus está no negócio, então peça um sinal para Ele. Amém? Se você ainda não curtiu esse vídeo, já aproveita agora para curtir antes da gente orar. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, clica no sininho para você receber todos os vídeos que nós publicarmos. Amém? Quero orar agora pela sua vida e se coloque diante de Deus, né? Apresente aí a tua causa diante de Deus, o teu pedido, tua dúvida, e eu tenho certeza que Ele vai te responder. Deus, eu quero nesse momento orar pela vida do meu irmão, Pai. Orar pela vida da minha irmã, pedindo que o Senhor traga clareza ao seu coração a respeito de decisões que ele precisa tomar, que o sinal que ele te pediu, Pai, ou o sinal que ele ainda vai te pedir, Pai, que o Senhor possa responder a ele com clareza e que ele tenha pleno entendimento e discernimento das coisas que vêm do céu. Assim como o Senhor falou em Moisés, como com Moisés, Pai, lá em Êxodos, né, capítulo 4, que o Senhor também fale com meu irmão, Pai, que o Senhor fale com a minha irmã e que eles possam ter clareza absoluta de que é o Senhor quem está falando e é o Senhor quem está dizendo sim ou não, porque às vezes também o Senhor pode dizer não e que estejamos aptos a acatar o não do Senhor, mas que acima de tudo não haja dúvida, Pai, não haja ansiedade no coração a respeito do que fazer e do que não fazer,
mas que haja clareza, que haja percepção do céu, discernimento espiritual, para que ele entenda e perceba as coisas que de fato vêm do Senhor e que são para a vida dele, para a vida da família e também para a vida de outras pessoas. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Então, receba essa oração. Eu quero deixar aqui o meu pedido também, né, para Deus, para que Ele fortaleça, né, a sua fé, para que Ele fortaleça esse relacionamento, né, de ter essa intimidade, de conversar com Deus, de pedir sinal, de ouvir a voz de Deus, de ver os sinais, porque isso é muito importante para a nossa vida cristã, né? Eu digo que as experiências, claro, elas não podem virar dogmas na igreja, né? As experiências são muitas, são variadas, mas não deve ser de fato uma regra, né? Isso não é uma receita de bolo, mas o princípio ele existe. Uma vez que você entende o princípio e aplica e tem essa visão, né, espiritual e esse contato com Deus, você começa a mergulhar mais profundo e perceber que Deus ele está muito mais apto a falar conosco e a fazer coisas nas nossas vidas, como ele fez com a vida de Moisés, do que nós imaginamos. Nossa fé muitas vezes é pequena, nossa percepção de Deus ela é muito pequena. Isso é normal, né? Nós somos seres terrenos, então é normal que a gente tenha medo, que a gente tenha dúvidas, mas é importante que você caminhe para ultrapassar tudo isso, né? E fique bem mais próximo de Deus, ouvindo de fato a Ele e agindo conforme a sua vontade. Um beijo no seu coração, muito obrigado aqui pela sua companhia e eu te encontro, né, nos nossos próximos vídeos.